taca de pau nessa barata e Youngers do meu Brasil. Está no ar o nosso, antes da bandeirada, Fórmula 1 Grande Prêmio do Canadá 2025, meus caros. E hoje estou aqui na companhia dele, o menino Formiga, o menino mais adorado do Brasil, que é o Neto Reutemann gosta. Boa noite, meu caro amigo Fabrício. Boa noite, meu caro Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha só, noite de 24 horas de Le Mans, e vale ressaltar também que temos Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Canadá. E hoje nós vamos falar sobre o Grande Prêmio do Canadá, e amanhã você mesmo que está nos assistindo, olha, você vai ter um domingo de automobilismo espetacular. Porque a gente vai falar de muita coisa. Vai lá, Matheus. Bom, meu caro amigo, vamos começar o nosso programa de hoje. Eu quero começar esse programa de hoje te fazendo uma pergunta clássica. Quais foram os destaques positivos e negativos da classificação com a pole position excepcional de George William Russell da Mercedes? Cara, destaque positivo para mim, sem dúvidas. Russell, Hülkenberg e Franco Colapinto. O Colapinto, ele foi sábio. Ele mostrou para o mundo o porquê que ele tá na Fórmula 1. E olha, eu vou falar uma coisa que eu não sei se você vai concordar, você e o nosso público. Mas eu não tô falando isso porque eu não sou fã não vou dizer o que eu vou dizer agora, porque eu não sou tão fã assim do Gasly. Não. Mas o Colapinto é um piloto que ele tá chegando no nível de um piloto de meio de grid. E ele ainda não é melhor do que o Gasly. Mas, porque eu ainda acho muito cedo comparar, porque o Colapinto não tem vitória e tal. Mas, eu acho que é um piloto que ele tá aprendendo, né? E, enfim, se você for perguntar do Gasly, que na minha opinião, ok, é um piloto que não me surpreende. E hoje, ele ficar em último foi feio. Foi ridículo. Ele não precisava ter ficado numa 20ª posição. E na minha opinião, ok, o Franco também teve alguns erros ali e tal. Né? Durante a nossa classificação, o Franco cometeu erros aqui e ali. Né? Tanto que ele rodou enquanto o Gasly estava passando. Né? Na classificação, no treino livre, se eu não me engano. Mas o Gasly, ok, o Gasly ele é um piloto que tem uma vitória, ele é um excelente piloto. E para um piloto que é líder de uma equipe, que é o primeiro piloto, numa equipe como a Alpine, ficar na última posição e ele saber que o Flávio Briatore é o chefe de equipe, deixou a desejar. O Gasly, para mim, ganhou o troféu banana dessa classificação. Faltou. E isso vai custar caro. Porque se o Colapinto se o Hülkenberg com o Massauber passou o Hamilton na última corrida e ainda foi pro Q2, então é um ponto. A Alpine não tem o pior carro. Ok, nesse momento o carro deles é o último do grid, na tabela. Mas
Aí que fica a questão. E o Hamilton é um destaque positivo também. Andou muito bem. Ficou uma boa parte à frente do Leclerc aí. Inclusive terminando na frente do Leclerc, meu Deus. Bom, meu caro, vamos Só passar. na corrida, só na classificação, que infelizmente não aconteceu isso. Porque o Leclerc vai largar em P2. Não, é o Verstappen. Ah, é? Perdão, Verstappen. nossa, eu achei que eu confundi com algum treino. O Hamilton vai largar à frente Verstappen. do Leclerc. É isso, né? Isso, exatamente. O Leclerc vai sair em oitavo. Em oitavo, É. Leclerc. Bom, meu caro, vamos lá passar para a nossa próxima questão. Qual piloto te chamou a atenção na classificação e o porquê? Cara, 2 pilotos. E esses 2 são Lewis Hamilton e Franco Colapinto. Porque Ele o demorou para Hamilton pensar. é que Ele demorou para pensar, ficou coçando dele. o Hamilton, porque enfim, vai largar à frente do Leclerc. E eu falei, é só vocês voltarem aos programas atrás que eu falei. Vamos ver o Hamilton na fase europeia. Ele vai mostrar serviço na fase europeia. Eu achei que seria mais para frente, lá para Silverstone. Mas graças a Deus eu queimei a minha língua, porque olha a corrida que ele, olha, ele vai largar em quarto amanhã. Quinto, na verdade, vai largar em quinto. Então, é isso. E o Colapinto, ele mostrou a partir dessa classificação que ele merece o posto que ele recebeu. Bom, meu caro, podemos passar para a nossa próxima questão? Claro. Bom, eu quero te perguntar uma questão sobre a questão do calor na pista de Montreal. Como você viu a questão do calor na pista de Montreal na classificação? Vamos lá. A pista, né? A gente tem que contar. Vamos lá, a pista, na classificação, teve a F1 Academy. Logo após a F1 Academy já teve a Fórmula 1. Então, assim, a pista, entre aspas, ela tá suja. Mas a temperatura, que naquele horário a gente sabe que é elevada, então acabou num conjunto, num casamento, eu diria, da F1 Academy e da temperatura. E acho que isso mostrou que a gente pode ver equipes mais à frente. A gente pode ver a Mercedes na frente, coisa que a gente não via há muito tempo. Se eu não me engano, a Mercedes esse ano não teve nenhuma pole em corridas principais, eu diria. Que na sprint teve em Miami. Antonelli. Com o Antonelli. Então, é muito bom. Tanto a Ferrari. A Ferrari não tem vitória na geral. A Ferrari tem vitória em sprint. Uhum. Bom, meu caro, quero fazer o primeiro contra-ataque da noite. Já vou me antecipar meu contra-ataque da noite. Vamos mudar a classe do contra-ataque. É um contra-ataque diferente. Como você vê a disputa entre Norris e Piastri a partir desse Grande Prêmio do Canadá. E caso tenhamos uma vitória do Lando Norris, o que pode mudar? Qual ponto de mudança podemos ter a partir da Áustria e na Inglaterra? Uma pergunta, quando você está querendo dizer, essa pergunta você perguntou
se a briga pelo título pode aumentar, é isso? Exatamente. Sim, não só nos pilotos, mas nos construtores. Porque a Mercedes está em terceiro, a Ferrari está em segundo. Então a briga pode ser entre essas duas. Pessoal, a McLaren só vai perder esses construtores se acontecer uma única coisa. Se daqui para frente eles abandonarem todas as corridas. Ou nem isso. Mas no campeonato de pilotos e a vice-liderança do campeonato de construtores vai ser muito interessante da gente analisar, por quê? Ó, eu vou falar a tabela do campeonato aqui para vocês, pra gente entender, a gente bater um papo legal aqui sobre isso, né? Olha, a briga não é só nesse momento entre Lando Norris e Oscar Piastri, né? Campeonato, vamos pegar aqui o nosso campeonato, certo? Cadê? Ó, campeonato. Vamos pegar aqui o nosso campeonato de 2025. Vamos lá. Nós temos Piastri com 186 pontos, Norris com 176, Verstappen com 137 e o Russell com 111. Vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta aqui. Vamos supor que o Russell vence amanhã. 111, opa, calma aí, vamos lá. 111 mais 25, opa. 111 mais 25 126. dá 136. Ou seja, ele fica a 2 pontos do Verstappen, isso caso o Verstappen abandone. E lembrando que se o Verstappen tomar qualquer punição, ele é suspenso na Áustria. E esse ano a Áustria tem sprint, né? Então, o Russell tem que torcer pro Verstappen tomar uma punição. E aí o Russell, ou seja, vamos supor, o Russell vencendo amanhã, ele chegaria a 135 pontos, né? E isso também ajuda a Mercedes no campeonato de construtores, porque, ó, vamos lá, vamos analisar a briga. Não vamos, pessoal, é o que eu falei, esquece McLaren. Eu não sei se o Matheus concorda com o que eu falei, se a McLaren perder todas as. Né, que a McLaren só perde esse campeonato se ela perder todas as próximas corridas. Pois é. Enfim, só se ela abandonar em todas as corridas com ambos os pilotos. Mas é isso. A gente vai ver, pessoal. Vamos ver o Hamilton nas próximas etapas. Porque não é só Mercedes que pode entrar nessa briga, não. É Ferrari. E com o Hamilton. O Vasser, ele já foi muito pressionado, ele está sendo muito pressionado. Então, não estou dizendo que ele vai colocar pressão, mas creio que um pouco, né? E é isso. É isso. Pois é. Bom, meu caro amigo Fabrício, quero te te fazer uma pergunta sobre o nosso brazuca Gabriel Bortoleto, que infelizmente por 7 milésimos não passou para o Q2, larga na 15ª colocação nesse grande prêmio do Canadá. Eu queria saber de você, como você viu a classificação do Gabriel Bortoleto hoje no Canadá e se ele consegue amanhã, né, chegar aos pontos no Grande Prêmio do Canadá em Montreal. Olha, Matheus,
Primeiro, eu vou comentar uma coisa. Na classificação, antes, para todo mundo entender o contexto, Isaac Hadjar ele foi punido porque ele atrapalhou o Carlos Sainz em uma das voltas rápidas. O Sainz estava em volta rápida e o Hadjar estava lá em volta lenta. E ele foi punido por causa disso. Só que a direção de prova tava na cara que ele cometeu aquele erro e que ele deveria ser punido. A direção de prova fez o quê? Falou, não, vamos investigar depois da corrida, porque, enfim, por alguma questão eles quiserem investigar depois da corrida. Certo. O que acontece? Depois da classificação, melhor dizer. Depois da classificação. O que acontece? O Gabriel, e vocês perguntaram, Fabrício, mas o que o Gabriel tem a ver com isso? O Gabriel ele tem a ver com isso, sabe por quê, meus amigos? Por um único motivo. Porque o Gabriel estava na zona de corte para ir para o Q3. Para ir para o Q2, perdão, para ir para o Q2. E se a comissão de prova, os comissários tivessem investigado e falado, não, pessoal, o Hadjar foi errado no que ele fez, então vamos dar a punição para ele, o Bortoleto teria passado para o Q2. E aí o que acontece? Poderíamos ver o Bortoleto mais para frente? Poderíamos. E olha, o Bortoleto terminou praticamente em todas as sessões do Canadá à frente do Hülkenberg. Então, eu quero ver o Bortoleto conquistando os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Acho que vai ser amanhã. Olha, se ele tiver um ritmo parecido com o do Hülkenberg, ele pode conquistar os pontos. Ele pode vir a pontuar. Não, eu estou comparando o ritmo de prova. Gente, o Bortoleto, ele é muito novo. Ele tá há 10 corridas correndo num carro de Fórmula 1. Então é isso. Ele está, nesse caso, se adaptando à Fórmula 1. Então, sim, vamos esperar. Creio que ele pode pontuar. Se ele tiver um bom ritmo de corrida e o que peca para o Bortoleto não pontuar? Não é desempenho, não são erros, é a estratégia. O principal né? Não, calma. O principal erro não é o erro não é ele chegar no nível do Hülkenberg, não. O principal erro é estratégia. Porque a Sauber e o engenheiro do Bortoleto, eles estão errando muito nessa questão de estratégia. Eles erraram na estratégia de ontem, da última corrida, perdão. Eles erraram em estratégia na Espanha. Em Mônaco eles tiveram ali. Em Mônaco eles tiveram ali razoavelmente, não digo um erro de estratégia, né? Um erro ali de estratégia e a má posição que eles se classificaram. Então é isso. Vai lá, Matheus. Perdão por ter te cortado, de ter te abarroado. Eu diria que também a questão da circunstância também, né? Esse contraponto que jogar contigo. Como assim, circunstância? Circunstância de corrida, eu quis dizer. Circunstância de corrida. Bandeira amarela, vermelha, né? A coisa do Canadá sempre tem treineiros, né? Sempre tem. Esse ano a gente não teve nenhuma bandeira vermelha em corrida, né? Bandeira vermelha. Sim, não, Austrália. A Austrália não teve. Sim, teve. Não teve? Teve? Tínhamos saído assim.
Será? Porque teve lá o Radar rodando na bloco de apresentação. Ali a largada foi abortada. Não, não Sim. teve bandeira vermelha. Ah, não. Então não. Então não. Não Então teve, peça sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que aconteceu? Eles deveriam dar bandeira vermelha, só não deram por causa de uma coisa, porque senão ia ficar muito tarde. podemos passar para. Desculpa, vai lá, segue. Eu não me lembro de ter nenhuma bandeira vermelha, né? É isso. Podemos passar para a nossa próxima questão, penúltima questão do nosso programa de hoje. Sim, E sim. essa pergunta, eu diria que está no modo Odete Reutemann. Está no modo Odete Reutemann. Eu diria que, né? Odete Reutemann e Companhia Limitada, né? Vai lá, Matheus. Se prepara. Você vai. Toma uma aguinha, o trem tá. Eu botei o trem pesado. Fábio, o que podemos esperar da largada entre Russell e Verstappen? Porque o histórico dos dois, ultimamente, deu tiro, porrada e bomba, né? Que o diga o Qatar, que o diga o Qatar no ano passado, e, e na Espanha agora, né? Não, a Áustria ano passado foi com o Norris. Que o diga, Matheus, olha, eu avisei que seria pergunta Beth Roy. eu vou ser uma. Eu sou muito imparcial na maioria dos meus comentários. Em quase todos. E neste, eu serei imparcial também. Olha, eu creio que o Verstappen atinge os pontos na carteira. Eu não acho que vai. Eu acho que vai ser tiro, porrada e bomba. Socorro, Deus! Eu acho que assim. A gente já sabe que Schumacher e Villeneuve em 97 não se deram tão bem. A gente sabe Abu Dhabi 2021. E a gente sabe Norris e Verstappen. E agora a nova briga, Russell e Verstappen. Então, olha, eu vou ser sincero. Eu acho que tem um toque entre esses dois. E olha, é na primeira curva. Eita! Pá, cravei. Socorro, Deus! E Socorro! quem vai aproveitar disso? Antonelli e Hamilton. Eu acho que pode dar até abandono dos dois. Ih! Pode escrever, eu acho que vai dar abandono. Jesus Cristo! Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? É por isso que eu avisei que seria pergunta Detroit. É por isso que eu avisei que essa pergunta seria pergunta moda Detroit. Meu caro, Inclusive, eu nas também. 24 horas de Le Mans estamos em bandeira amarela. Ai, Deus. Só para atualizar o nosso público. Vai lá, Ok, Matheus. ok. Bom, meu caro, eu vou falar uma coisa para você. Essa curva Village Senna vai ficar assim, ó. Pequena. Vai ficar pequena. Eu tô vendo os dois se embolarem na primeira curva. Eu tô vendo os dois se embolarem na primeira curva. E aí, meu amigo. E aí, o caldo entre os dois aí pode entorna de vez. É verdade. Vai entornar de vez. Cara do céu. Vai ser tiro, porrada e bomba essa largada. Vai ser tiro, porrada e bomba. Jesus Cristo.
Ai, 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 essa corrida de cena vai ficar pequena, viu? Vai ficar pequena. Mas vamos lá, vamos passar aqui para a nossa última pergunta do nosso programa hoje, né? O que podemos esperar para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 amanhã? Bom, uma corrida com chuva no meio. Improvável. Eu acho que uma garoa cai. Eu acho, É zero. Matheus. A estimativa, desculpa, a estimativa que eu vi, que eu andei lendo, seria 0% de chance de chuva em Montreal, no Canadá. Então, essa é Bom, uma pista então tecnicamente no seco. eu espero uma corrida com muita emoção. A gente viu hoje muita emoção na F1 Academy e a gente viu na classificação. Então eu espero uma corrida bem disputada. E você pode descrever o que eu tô falando. O Sainz vai vir um foguete. Não suspeite se o Sainz vencer essa corrida. Não suspeite. Você tá apostando muito alto, hein? Que isso, hein? O Williams não tem pace pra vitória, não. Não acredita. De momento, eu não consigo acreditar. Não tem pace. O Sainz vai sair em 14º, vai largar lá no tumulto. O problema é esse. Entendeu? É. Aí é que tá o problema. E a Williams não tem pace em ritmo de corrida. O ritmo de corrida dela ainda deve no banco, entendeu? Aí é que tá, ponto. Entendeu? E assim, o Albon hoje teve problema de carenagem na classificação, meio da classificação. Então, Vamos assim, ver, né, Matheus? Vamos ver. sim, 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 mas olha só. Tá pensando numa coisa aqui. Piazza. Não, peraí. Quem pode se dar bem nessa gracinha toda aí, sobre esse Polaren, sabe quem? Quem? Piastri, Clark em terceiro. Ah, é. Piastri. Oscar Piastri. Entendeu? E aí o tempo fecha, entendeu? É verdade. Bom, meus caros, vamos encerrar o nosso programa de hoje. Quero agradecer o Fabrício por essa jornada maravilhosa, né? Nesse programa de hoje, nosso da bandeirada Fórmula 1. E amanhã teremos o quê, meu caro amigo Fabrício? Amanhã teremos o Depois da Bandeirada Fórmula 1 e teremos também o Depois da Bandeirada especial 24 horas de Le Mans. E lembrando que nós também fazemos a cobertura completa da Fórmula 1 e da FIA WEC também. Então você amanhã vai ter muito automobilismo e muita coisa na nossa programação. Bom, meus caros, é isso. É informação, é automobilismo, é Young Racers. Aquele abraço e taca de pança barata.